final, e são imagens assim chocantes, né? A gente fica imaginando quem está do outro lado, a família que acompanhou isso, que muita gente acabou descobrindo, inclusive através da rede social, que foi o caso que aconteceu no último sábado. A jovem Maria Eduarda, de 21 anos, que morreu após ser arremessada da ponte do esqueleto, que é localizada entre Limeira e Cordeirópolis, no interior de São Paulo. Ela praticava o esporte conhecido como rope jump, que é um salto com cordas, mas foi jogada sem as cordas pelos instrutores. O caso parou o Brasil, chocou todo mundo. Uma menina linda, cheia de vida. E acho que o maior questionamento que passa na cabeça de todo mundo, tinham 3 instrutores ali acompanhando, como é que ninguém viu, uma multidão assistindo, e como é que ninguém percebeu que a Maria Eduarda estava sem as cordas. Poxa, um esporte com tanto risco, né? Esperaria eu que vários procedimentos fossem adotados, padrões mesmo, né? Eu, por exemplo, já participei também de arborismo, já fiz alguns esportes. Eu sei que parece ter uma coisa chata, né? Faz ali a conferência, aí tem outra pessoa que faz a conferência de novo, mas é necessário porque existem padrões de segurança em esportes que envolvem uma periculosidade tão grande assim. E aí a gente está agora aqui com o Celso Cavallini, ele que é repórter de aventura e aceitou o nosso convite para conversar um pouquinho com a gente e dar um parecer dessa história. Ele que vive aventura há muitos anos e falar até no ponto de vista dele, como é que é possível acontecer uma tragédia como essa. Ele já está aí no link, né, Homer? Já está aí? Boa noite, Cavallini, seja bem-vindo. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Marcio. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Antes de tudo, eu só queria falar que foi uma tragédia e prestar aqui meus sentimentos e meu respeito à família para a gente abordar esse assunto com todo o respeito que ele merece. Com certeza, Celso. Muito obrigada por estar aqui conversando com a gente. Realmente um momento de muita dor para toda a família. Uhum. E antes até da gente falar de segurança, você que vive, né, a aventura há tantos anos, daqui a pouquinho o Vilela volta conosco, eu queria pedir para que você, com tamanho conhecimento nessa área, explanasse para a gente como é que você enxergou essa situação. Olha, na verdade, é o tipo de situação que não tem explicação. Nada lógico justifica o que aconteceu. É o exemplo que já deram aí de você saltar de paraquedas sem o paraquedas, né? Então, assim, até conversando ontem com um grande amigo meu, o Sander Oliveira, que é um especialista em cordas, a gente já viu acidentes acontecendo, com corda arrebentando, com ancoragem, que é onde você amarra a corda arrebentando, mas a gente nunca tinha visto nada desse jeito. E ao longo da semana aí, até pelo meu histórico de aventura e por a gente ser aqui o maior canal de aventura que tem no Brasil, provavelmente, eu recebi um monte de mensagens e perguntas, até perguntando se a vítima, vamos chamar ela de vítima, porque é o que ela se ela não tinha visto que a corda não estava amarrada e tal. E, assim, totalmente... quando eu vi a imagem, eu tinha certeza que era IA. Eu falei, cara, isso não pode ter acontecido, como muita gente também pensou, né? Porque, assim, um dos caras que estavam lá segurando ela, ou que estava na parte de trás, segurando nas pernas, ele estava exatamente de frente para onde fica a amarração da corda, que é ali no peitoral. Ou seja, ele estava... o mosquetão que devia estar ali com a corda estava vazio, na frente dele, a 30 centímetros da cara dele. Não tinha como não ter visto, porque no rope jump, não sei se as pessoas sabem, a corda fica amarrada ali no peitoral. Então, não tem nenhuma explicação para o que aconteceu. É injustificável, é absolutamente... Tá vendo? Vocês colocaram a imagem aí do chapéu de palha? Sim. A corda deveria estar amarrada a 30 centímetros do nariz dele. Puxa vida. Então, como uma pessoa não repara, tá? E já aproveitando e respondendo a alguns questionamentos que aconteceram, a própria a vítima, ela não tem nenhuma obrigação de lembrar que ela está sem a corda, porque ela devia estar numa adrenalina tão grande ali,
que ela simplesmente não tinha condições de analisar isso. Cavallini, e uma questão que as pessoas até falaram é o seguinte, era a primeira vez que ela saltava. E essa posição em que ela salta, o aviãozinho, não é uma posição tradicional, já que a grande maioria das pessoas tem medo. Então poderia ser até que ela estivesse se sentindo muito segura, a partir do momento em que começou uma conversa ali, né, com os instrutores. Você que tem experiência nessa área, você acha que não? Não, sabe o que acontece? Existem basicamente dois tipos de aventuras: as aventuras ativas e as aventuras passivas. A aventura ativa é quando você vai escalar uma montanha, que tudo depende de você. A aventura passiva é quando você faz um salto de bungee jump ou quando você vai numa, sei lá, numa montanha russa, em que nada depende de você, você é simplesmente um passageiro. Entendeu? Essa posição do aviãozinho que ela fez, muita gente usa para não ter que saltar. Então, isso não quer dizer que ela era mais corajosa ou que ela estava com mais coragem. Às vezes, ao contrário. Às vezes, quer dizer que ela falou, caras, eu vou fechar o olho e vocês me jogam. Tá. Entendeu? Então, ela não necessariamente significa que a pessoa está fazendo o aviãozinho porque eu tenho mais coragem, eu vou ser mais radical. Não, pode ser exatamente o contrário. Não dá para saber ali. Nossa. Cavallini, pode falar, tá chegando agora as férias de meio de ano, e existem a gente tá aqui em São Paulo, né? Existem várias cidades do interior, como Brota, Socorro, enfim, que tem esses esportes radicais. Acho eu que era um local que tinha certificação, algum tipo de autorização estatal para conseguir funcionar, assim como existem vários outros que também têm. Existem riscos? Você acha que foi um caso isolado? Ou isso é uma coisa que pode abranger também esses esportes nas outras cidades? Não, cara, lá pelo que eu vi nos noticiários, a empresa que estava fazendo isso não tinha nem CNPJ, não tinha treinamento, obviamente não tinha treinamento, né, pelo que aconteceu, e então não tinha nada a ver. Eu vou te falar o que está acontecendo em aventura e é extremamente perigoso hoje em dia. Depois do Instagram, aumentaram muito as atividades de aventura, porque pessoas que antes não ligavam para a aventura, não se imaginavam fazendo um salto de bungee jump ou até uma trilha para uma cachoeira, passaram a fazer essas atividades para poder postar nas redes sociais, principalmente no Instagram, e tá tudo bem, se a pessoa quer se perfazer ali, tá ok, só que aumentou muito a demanda pelas atividades mateiras e de aventura. Com esse aumento de demanda, o que você tem? Você tem um monte de oportunista que resolve ganhar dinheiro com isso também e não está capacitado a fazer essas operações. Então, aumentaram também o número de pessoas que fazem isso da forma errada e de forma totalmente irresponsável. Para piorar a situação, muitas das operadoras passaram a ser qualificadas pelo número de seguidores. Então, se você fosse lá, na verdade, essa operadora que estava envolvida nesse caso, ela até tirou o Instagram do ar, mas parece que eles tinham 80, 90 mil seguidores. Isso estava avalizando essa operadora como uma operadora responsável ou talvez segura. E não é, ela simplesmente tinha seguidores. Isso não quer dizer que ela é uma operadora responsável, uma operadora segura, uma operadora credenciada, nem nada disso. Então, a gente está numa época que a gente tem que prestar muita atenção nas operadoras, principalmente nas operadoras de aventura. E nisso inclui guias e qualquer atividade que saia ali das atividades normais e apresente qualquer risco. Cavallini, hoje soltaram um áudio dizendo que seria de uma instrutora, digamos assim, que encaminhava esse áudio para todas as pessoas que compravam essa aventura, né? Que seria o Rope Jump. Dizendo que não era para ficarem conversando com os instrutores, porque isso poderia, de alguma forma, tirar a atenção de quem estava ali colocando as cordas, e aí ela frisa isso diversas vezes. Seria uma forma, talvez, de tentar
tentar invalidar essa responsabilidade que é única e exclusiva do instrutor no momento ali em que ele tem essa obrigação de checar essa segurança para que essa aventura possa de fato ser executada? Olha, pode ser uma tentativa de justificar, mas é totalmente injustificável, porque um cara que está numa operação dessa, ele tem duas obrigações. A primeira é zelar pela segurança. A segunda é o contato com o ser humano. Você está com um cara ali que está em uma situação de adrenalina, num estado emocional completamente alterado. Tá? Quem já subiu numa ponte como essa para fazer um salto de bungee jump pela primeira vez, ou fazer um rope jump, ou qualquer atividade, sabe que a pessoa está ali com, vamos falar a linguagem simples, com os nervos à flor da pele. Então o instrutor, ele só tem duas obrigações. A primeira é cuidar da segurança, a segunda é ter esse contato humano com a pessoa que está praticando atividade, já que ele está lá cobrando por isso. Então, não tem justificativa para isso. Não existe justificativa para isso. Eu também vi alguns depoimentos de gente falando que a operadora ensinava como você filmar para viralizar, enfim. Hoje eu sei que assim, a gente tem uma preocupação a mais nessas atividades, que é o celular. Porque muita gente tá ali fazendo atividade, está mais preocupada em tirar a selfie ou filmar alguma coisa do que na atividade. Isso tira o foco, isso pode aumentar a possibilidade de acidentes, mas nunca de um instrutor ou de um responsável, de um operador ali. Eu acho que o Vilela vai entrar com a gente agora de novo. Vai lá, vamos colocar o Vilela aqui nessa conversa conosco. Fala, mano. Vilela já tá aí? Oi? O Vilela tá mutado. O Vilela tá sem som aí pra gente. Oi, agora estou. Agora estou. Sim. Vamos lá. Deixa eu... Estão me vendo? Só explicar para o pessoal por que eu chamei o Cavallini para explicar sobre esse acidente, sobre essa coisa absurda que aconteceu. Cavallini, para quem não lembra, ele tinha um quadro. Depois ele vai me lembrar se era no programa da Ana Hickman ou no programa... Acho que era aquele programa na Record. Começou na Eliana e depois foi para o Hoje em Dia. Exatamente. Durou 9 anos no ar esse quadro. Ele subia numa plataforma e celebridades atravessavam uma... Você explica para o pessoal como que era isso e a quantidade de checagens e coisas que você tinha que se preocupar, porque eram pessoas que não tinham nenhuma ligação com esporte radical e tava você lá com a única preocupação cara, eu sei que eu tô ao vivo, mas se tiver algum problema, a gente vai ter que cancelar. Explica pro pessoal como que é. Não só nesse quadro, Vilela, mas em todas as atividades de aventura, não existe checagem única, não existe uma pessoa responsável. Você sempre tem o cheque duplo e o cheque triplo ocorrendo ali, um em sequência do outro, porque assim, se passar alguma coisa por mim, não vai passar por você, não vai passar pela Fernanda, a possibilidade de erro diminui muito. Então, existe sempre vários cheques. E existe sempre as alternativas de backup, que é, por exemplo, eu tenho uma corda, se uma corda arrebentar, eu tenho outra que está amarrada. Então, eu nunca vou ficar na mão de um equipamento só, nem de uma pessoa só. É o que a gente chama em aventura de redundância. Você sempre tem que ter redundância, principalmente nessas atividades em que você envolve ali pessoas leigas ali, né? Em atividades de aventura mais radicais, com profissionais de aventura, aí não. Aí cada um cuida de si, cada um é responsável pelas próprias atitudes. Mas nesse tipo de atividade, existia um checklist gigantesco, um checklist no papel, ele era repassado oralmente e, acima de tudo, a minha maior briga sempre foi, nesse quadro especificamente, é que eu tinha o poder de abortar a gravação a qualquer momento, porque tinha uma outra preocupação que vai além do equipamento e além da queda, que é o estado emocional da pessoa, porque a pessoa pode não cair, mas ela pode ter um ataque cardíaco ali em cima, né? Uma pessoa que tem medo de altura tá correndo esse risco. Então a gente tinha um esquema de segurança ali que ele cobria todos os pontos e com várias redundâncias. Eu lembro de você me falar uma vez também que
que tinha uma pressão às vezes de vamos entrar no ar, como que tá? Fala, pô, tá muito vento aqui, eu não sei se dá para entrar. Então você tinha, além disso, ainda tem também como era num lugar aberto, tinha um problema de vento, chuva e alguma coisa, e tem de um lado a televisão com a pressão de a audiência tá boa, continua, temos que entrar no ar, e você falou, não, eu tenho essa premissa, eu tenho essa. Se eu falar não, vou ter que abortar. E o pessoal respeitava porque era a vida do pessoal que estava em risco, né? Cara, a gente teve brigas homéricas com direção por causa disso, porque eu só fazia aquilo se eu tivesse a palavra final para poder abortar uma situação qualquer que eu achasse que tinha que abortar. E algumas vezes eu fiz isso com audiência alta, obviamente ninguém gosta, mas, assim, é o que tem que ser feito, vai ser feito. Nem que eu tenha que ser demitido. Pois é, eu vou passar para o pessoal da bancada fazer mais perguntas, mas eu vou começar com essa, cara. Assim como você, acho que todo mundo que assistiu aquilo, a primeira sensação é IA. É uma coisa tão absurda, porque ninguém esquece uma corda. É o que você falou. Pode arrebentar alguma coisa, não tá muito preso, mas, cara, a corda tava lá atrás, tava todo mundo vendo, filmando, e ela visivelmente estava sem corda. Então, assim, tirando a possibilidade de ser um assassinato, uma coisa proposital, que isso é a polícia que vai ver. Cara, é uma sequência de erros de tanta gente que passou por várias pessoas, né? Porque uma empresa profissional, um pessoal que trabalha sério, é quase impossível acontecer isso. Porque tem um procedimento que é seguido à risca para, o que você falou da redundância, alguém checou, só levanta se alguém der ok, só arremessa se não sei o quê. E você tem que passar por essas fases, para fazer arborismo, para fazer qualquer coisa até mais simples, cara, chega até a ser chato, porque fica aqui. É chato, eu só abro a grade quando você estiver preso, sai daqui, tira daqui, você prende na grade, depois passa por aqui, prende aqui, aí depois você está liberado. Por quê? Porque nesse meio tempo, você pode cair, pode pular, pode ser um louco que quer se matar. Então, assim, cara, não dá para entender, só dá para entender, claro, sendo uma empresa clandestina ou alguém que realmente está fazendo aquilo de uma forma totalmente desleixada, porque uma empresa séria, cara, tem essa redundância. Você falou assim, cara, mesmo que esse cara esqueça, tem mais 3 pessoas para checar, ou 4 pessoas. E além de tudo isso, ainda tem isso ou isso. E lá parecia que é assim, se 3 pessoas não viram, paciência, pode acontecer. Cara, é absurdo isso. Cara, existe uma coisa, e não estou justificando nada, pelo amor de Deus, aquilo lá foi um erro grotesco, mas existe o fator repetição. Isso acontece muito com o aventureiro também. Vou te explicar. Por exemplo, vamos supor que você faz uma atividade que a chance de dar alguma coisa errado é 1 em 10 mil, ou seja, é uma chance baixíssima, certo? Só que você começa a fazer essa atividade todos os dias. Daqui 5 anos, passou 10 mil vezes já. Então, você pode estar incidindo num risco maior. Isso acontece também com a operadora. Se ela começar a fazer isso muitas vezes, a chance de dar alguma coisa errada aumenta. E isso é uma coisa que tem acontecido muito em aventura, porque assim, a procura aumentou muito por causa do Instagram, como eu estava falando. Então, a chance de dar, quando você faz mais de uma coisa, a chance de dar errado aumenta. Mas isso não justifica esse tipo de erro, jamais. Tá? Pode até justificar um acidente, uma ancoragem que arrebentou, e o backup e tal, mas jamais esse tipo de acidente. Fernanda, é com vocês aí. Quero saber mais de dúvida de vocês e dúvida da galera. A Madá já chegou aqui conosco e ela tem uma pergunta para o Cavaline. Diga lá. Cavaline, boa noite para você. Boa noite. Você estava falando da questão dos protocolos e eu vi hoje trechos dos depoimentos desses rapazes que estavam, enfim, que mataram essa moça, né? E me chamou muito a atenção porque perguntam assim, tá bom, de quem que era a função de checar a corda? Tem um rapaz que fala assim, cada hora era um que checava. Não. Isso, eu fiquei muito assim, porque eu falei, como assim cada hora era um? Não tinha... E todos os depoimentos são assim. Quando pergunta, tal coisa como era? Cada hora uma hora um fazia. Dessa vez,
eu fui chamado só para levantar ela. Dessa vez não era para checar a corda. Existe isso em esporte de aventura? Não, obviamente que não. Existe um sistema muito bem elaborado, existe método, existe sistema e todo mundo é responsável. Não tem isso, essa era a minha vez, se eu esqueci, então foi, ninguém mais viu. Não existe. Isso é o absurdo do absurdo do absurdo. Isso depõe contra as atividades de aventura, depõe contra esportes radicais, isso depõe contra tudo que a gente construiu no meio, né? Isso não existe essa justificativa. Eu vi os depoimentos deles e assim a impressão que eu tive é que todo mundo meio que quis tirar da reta sem também acusar ninguém. Virou um negócio meio, não sabemos, não sei, não lembro. Parece que foi mais uma coisa instruída por um advogado de defesa do que o que realmente aconteceu, um depoimento sincero ali. E Cavallini, para quem gosta de fazer esporte radical e vai viajar, por exemplo, nesse meio de ano, qual que é a recomendação que você dá para o indivíduo para ele tentar certificar que é uma empresa qualificada? Existe algum tipo de certificado? Como que o indivíduo pode fazer para correr o mínimo risco possível? Olha, eu acho que a primeira coisa é você fazer uma checagem na internet, ver há quanto tempo essa operadora existe, se ela tem um site, se tem reclamações, até de atendimento. Obviamente, se tiver um acidente grave, ela vai fechar, mas assim, o grande problema é que muitas das operadoras, elas sobrevivem até o momento que dá alguma coisa errada. Então, assim, quando dá alguma coisa errada, ela simplesmente acaba. Claro, ela fecha. Mas eu acho que você, pelo histórico de internet, pelo tempo em que ela opera, e até no dia, você chegar no local e você ter uma leitura se aquilo é uma operação profissional, se as pessoas que estão ali são competentes. Eu sei que é difícil, mas você consegue reparar. Você consegue reparar pelo trato, você consegue reparar pela conversa, você consegue reparar pelo sistema, até por esse depoimento, não pode falar com o instrutor. A realidade é que é muito difícil você saber se dá para pôr a mão no fogo por uma operadora, porque quando ocorre um acidente, simplesmente ela acaba e não existe mais. Então, até acontecer o acidente, ela está ali operando. Mas é o jeito de você saber. Existem certificações em diversos esportes diferentes, em atividades diferentes, algumas têm suas próprias federações, então você consegue, com uma boa busca, levantar isso daí. Mas o que eu geralmente digo, boas operadoras, elas não operam remotamente, vou levar você no lugar tal, entendeu? Ela tá lá, ela opera lá, ela nasceu lá, ela às vezes com guias locais, ela já está fazendo isso há muito tempo, mas é difícil. Eu entendo que é difícil você ter esse discernimento de isso aqui é seguro, isso aqui não é. Cavallini, só para a gente encerrar aqui, uma dúvida que eu queria tirar com você, não sei se você consegue me responder. Eu sei que você disse que existem diversas federações, mas nessa ponte especificamente, eu conversei com a delegada e ela disse que é uma ponte que, na verdade, não tinha permissão nem mesmo para que as pessoas pudessem andar nela, né? Imagine para a prática de um esporte. E há um ano atrás já aconteceu um acidente com 2 jovens, justamente porque a corda não estava na altura correta e estas jovens, elas fraturaram perna, braço e esse esporte continuou acontecendo. Quem de fato precisa fiscalizar? Isso seria uma responsabilidade de quem? De qual órgão? No caso específico da ponte do esqueleto, eu conheço bem essa ponte porque ela é bem tradicional nesse tipo de atividade. Ela é uma ponte que ela fica entre 2 cidades. Então, ela é responsabilidade da União. Ela não é responsabilidade nem de Marília, nem da outra cidade que eu não me lembro o nome agora. Mas o problema é que ou você derruba essa ponte, ou ninguém vai deixar um posto policial lá full time, esperando alguém aparecer lá, né? Agora, em esportes de aventura, isso é muito frequente, você achar um ponto e você ir lá e fazer a tua atividade. Ninguém fica te cerceando. Agora, você fazer isso comercialmente,
cara, já, assim, com uma busca rápida, a gente já ia ver que tem algo muito errado em tudo isso, porque isso está sendo feito num local que não tem permissão para nenhum tipo de atividade. Se você analisar o local, até pelas imagens, você vai ver que a mureta que separa você do abismo tem, sei lá, 30, 40 centímetros. Ou seja, uma pessoa que ande mais perto e tem uma vertigem ou tropece, pode cair lá para baixo. Puxa. Não é absolutamente um lugar seguro e nem um lugar para você fazer atividades sem uma estrutura muito grande ali. Tá certo. Queria agradecer demais a sua participação. Imagina, Muito obrigada pelo carinho de ter conversado aqui com a gente, viu? Imagina, pena ser um tema tão triste aí, né? Mas, assim, fica esse alerta. As atividades de aventura estão crescendo e a gente brigou décadas para que elas crescessem, mas elas estão crescendo pelo motivo errado. Elas estão crescendo porque elas se tornaram instagramáveis. Com o crescimento, aumentaram o número de operadoras e pessoas irresponsáveis sem qualificação, e o número de acidentes, até pelo aumento do número de praticantes, vai aumentar. Infelizmente, essa é uma verdade. Então, assim, hoje nós temos que tomar 2 vezes mais cuidado para praticar uma atividade de aventura do que a gente fazia, talvez, num passado não muito distante aí. Com certeza. Você quer deixar o seu canal aqui, suas redes sociais? Quem quiser me seguir é o canal @Cavallini mesmo, Cavallini com 2 L's e I no final, tá bom? Agradecer a vocês pela participação, um abraço pro meu brode Vilela, manda um abraço pro seu Gilberto aí, tá aí, né? O velho tá aí, né? Manda um abração pra ele aí. Você tá mutado, tá tudo bem. Tá mutado aí, Vilela. Tá mutado, tá mascando o chiclete, mas tudo bem, é só pra mandar tchau. Não tá te ouvindo aí. O meu pai tá lá assistindo o jogo, o velho tá aí, tá se divertindo aqui nos Estados Unidos. Manda um abraço pra ele, fala que eu tô com saudades. Valeu, gente, obrigado. Valeu. Obrigada, um beijão. Agora deixa eu cumprimentar a Madá, que chegou aqui com a gente. Oi, tudo bom? Boa noite, Boa noite. Fernanda, Marcílio Vilela, chiquérrimo, né? Lá na Copa, com o pai dele também. Um beijo, pai do Vilela, e para todos vocês que estão vendo a gente aqui. E daqui a pouquinho a gente vai falar também de atualizações na política do Brasil, que também tá pegando fogo, né? Gente, a política do Brasil, eu tenho uma definição que é o seguinte: o roteirista da política brasileira usa crack. Meu Deus. Não, vocês testemunharam, final de semana tinha toda uma pauta. Chega hoje, já mudou tudo, já virou tudo de cabeça para baixo, agora no fim da noite. Melhor que House of Cards, né? A política brasileira é muito melhor. Se tivesse lance da política brasileira no House of Cards, iam dizer que o roteirista exagerou. Não dá, gente, sinceramente. É verdade. Mas olha, outra coisa que está preocupando muito, sabe o que é? O El Ninho. Ou o Super El Ninho.